Eu vou falar aqui na hora que eu soltar, peraí, rapidinho. Perfeito. Pronto, pode começar. Queridos alunos, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso projeto de extensão online. Pessoal, hoje nós estaremos falando, né, sobre atendimento pré-hospitalar. Nós convidamos aí duas pessoas ilustres, duas enfermeiras ilustres, que a professora Marília vai fazer a apresentação para vocês. Né? Queremos dizer que esse é um assunto muito importante para a nossa profissão, para tudo aquilo que nós queremos, que nós almejamos, né? O atendimento pré-hospitalar, ele vem de encontro com a nossa disciplina, né, que nós temos aí, que a professora Marília contempla, né? E eu quero dizer a todos que vocês são bem-vindos, né? Prestem bem atenção. E nós vamos, após o término, nós estaremos colocando o link, pessoal, de uma avaliação para vocês. Essa avaliação dará o direito também do certificado, tá? Então, finalizando, eu vou colocar no grupo da sala para vocês o link, ok? A professora Marília agora vai fazer a apresentação das nossas enfermeiras, tá? E aí, pessoal, eu gostaria que todos ficassem agora, então, aí atentos, tá? E sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindo aí, Marília, bem-vindo a professora Cris e a professora Thaís. Marília, com você. Pessoal, boa noite. Antes de mais nada, eu queria agradecer a participação da Thaís, da Cristiane e de vocês que estão aí hoje, né, participando da nossa live. Como o Jonas disse, é de extrema importância a gente falar sobre o atendimento extra-hospitalar, principalmente para vocês que estão vendo isso, né, na disciplina de esporte básico de vida e na disciplina de urgência e emergência. Então, hoje, elas vão falar um pouquinho, né, do contexto, da vivência que elas têm diariamente, e agora eu vou falar um pouquinho da formação da Thaís e da Cristiane. A Cristiane, ela é enfermeira do setor administrativo e assistencial do SAMU de Jaú. Ela tem especialização em saúde da família e é instrutora do grupo do SAMU de Jaú, tá, pessoal? E também ela está se capacitando para o atendimento do APH, para ser instrutora de APH. A Thaís, ela atua também no atendimento pré-hospitalar no SAMU de Jaú, como enfermeira assistencial. Ela é especialista em urgência e emergência, pós-graduada em APH, é instrutora de esporte básico de vida também pelo IBRAP, credenciada em BLS pela American Heart e no Stop the Bled, também pelo Colégio Americano. Então, pessoal, eu vou passar a palavra para elas agora e eu espero que vocês aproveitem ao máximo, tá, a palestra de hoje. Lembrando que no final, as dúvidas que vocês tiverem, as perguntas que vocês quiserem fazerem, né, com relação ao atendimento, vocês vão mandando no chat, que depois que elas terminarem, eu vou lendo, né, e passando elas para a gente conseguir conversar um pouquinho, né, sobre esse atendimento que elas realizam no dia a dia, né, na prática delas, tá bom? Então é isso, pessoal. Boa palestra, boa live. E a gente, daqui a pouquinho, conversa um pouquinho mais. Passo a palavra para a Cristiane e para a Thaís. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite que a Marília fez também. E fico honrada de estar compartilhando com vocês, aí plantando uma sementinha para as pessoas que estão aí na graduação e pretendem atuar na área do atendimento pré-hospitalar, que é uma área que tem suas características e sua beleza também. Falar um pouquinho do histórico do SAMU, 192 Regional Jaú, começando do Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência, que foi criado lá em 2002. Em 2003, através da Portaria 1864, instituiu o componente pré-hospitalar móvel da Política Nacional da Atenção às Urgências. Foi onde que nasceu realmente o SAMU. E em 2004, em setembro de 2004, foi inaugurado o SAMU 192 do município de Jaú. Então, o município de Jaú está aí desde o início, praticamente, com esse serviço de ambulância, né, serviço de atendimento móvel de urgência,
e desde 2004. Eu entrei no SAMU em 2005, tá? Com alguns meses de funcionamento. Lá eu entrei como técnica de enfermagem e hoje eu atuo como enfermeira. Então eu passei também pelas etapas aí desde 2005, vendo como foi a evolução também do APH e tendo também essa experiência em duas áreas, né, dois setores da enfermagem, que é a área de técnico de enfermagem e agora atuando como enfermeira, que é diferente, parece que não, né? A pessoa fala equipe de enfermagem, não, é diferente o trabalho entre o técnico de enfermagem e o enfermeiro. Em 2012, o SAMU, o 92 aí de Jaú, virou, né, se transformou em SAMU 92 Regional Jaú, abrangendo também o município de Itapuí. Em 2016, foi inaugurado a base descentralizada no distrito de Potunduva. Tá? E temos aí a novidade que em 30 de novembro, daqui a alguns dias, será inaugurado também a base descentralizada da Policlínica Residencial Bernardi, com uma viatura de suporte básico de vida. Pode passar. Falar um pouquinho para vocês dos tipos de viaturas que temos no atendimento pré-hospitalar. Parece que não, mas tem um monte, né? Vocês veem, às vezes, só o SAMU, o bombeiro, mas temos diversos tipos de viaturas que são ativas no atendimento pré-hospitalar. A tipo A, que é a ambulância de transporte, é uma ambulância de transporte simples, tripulada pelo condutor de veículo de emergência, e vai fazer um transporte de pessoas e pacientes que não têm nenhuma gravidade. A ambulância tipo B, que é a ambulância de suporte básico, ele vai fazer atendimento com tripulação de condutor de veículo de emergência, o técnico de enfermagem e, muitas vezes, o enfermeiro também. Não temos ainda na legislação o nome, né, ambulância de suporte intermediário de vida, mas na prática diária, essa ambulância já existe, tá? E vai fazer diversos atendimentos que seriam, se não classificados como potencial de precisar de uma intervenção do médico, mas sabemos que em determinados momentos pode acontecer dessa ambulância do suporte avançado de vida estar empenhada. E a ambulância de suporte básico vai fazer aquele atendimento, mesmo sendo de maior gravidade, ela vai fazer aquele atendimento básico com o profissional que está atuando ali naquele momento, seja o técnico de enfermagem, o condutor de veículo de emergência ou o enfermeiro junto ali atuando, até a chegada da unidade de suporte avançado de vida, ou ele vai fazer transporte desse paciente até o hospital de destino. A ambulância tipo C, ambulância de resgate, são aquelas ambulâncias que têm equipamentos para fazer o atendimento em locais de difícil acesso, locais onde precisa fazer um salvamento e resgate daquela pessoa, seja no meio terrestre, no aquático ou em alturas. Essa viatura geralmente é do Corpo de Bombeiros e também resgate de rodovias, concessionárias, também tem essa habilitação. Esses profissionais têm que atuar, eles têm que ter o treinamento, têm que ter a capacitação, equipamentos, EPI, para fazer esse tipo de atendimento. Não, você tem um limite para você fazer o atendimento. Então, se necessitar de alguma equipe adicional no local, você vai pedir apoio. Prosseguindo, ambulância tipo D, que é a ambulância de suporte avançado de vida. Esse tipo de veículo é tripulado pelo condutor de veículo de emergência, o enfermeiro, o médico.
por lei, é o que exige. No local que eu trabalho, que é o SAMU Jaú, ainda temos o técnico de enfermagem na equipe, que ajuda e muito, porque nos atendimentos de maior gravidade, um a mais ali na viatura é de extrema importância. Esse tipo de viatura vai fazer atendimento de maior complexidade, tá? E vai ter equipamentos também diferenciados do suporte básico de vida. A ambulância tipo E, que é a aeronave de transporte médico, ela pode ser uma aeronave de asa fixa ou de asa rotativa, que é o helicóptero. E vai fazer atendimento também de salvamento e resgate e transporte interhospitalar. Ela é tripulada por médico e enfermeiro, e nós conhecemos aí o pessoal do Grau, né, que faz esse tipo de atendimento. E o piloto sempre vai ser um militar, e o médico e o enfermeiro vai ser civil. A tipo F, embarcação de transporte médico, aqui a gente não vai ver muito esse tipo de viatura, por quê? Não é muito comum, a gente não tem tantos rios aqui para chegar até o local de atendimento. Aí vamos encontrar mais esse tipo de viatura, que é a ambulância, conhecido como ambulância, em comunidades ribeirinhas, que é mais comum, dá para a gente ver aí na TV. Veículos de intervenção rápida. São veículos chamados aí de veículos leves, uma caminhonete, um exemplo, que vai fazer o atendimento com maior brevidade, onde o enfermeiro e o médico vão estar tripulando esse tipo de viatura e vão ir até o paciente e tendo alguns equipamentos para fazer intervenções mais críticas, com maior complexidade, até a viatura que vai levar esse paciente, que tem a maca, né, vai levar esse paciente até o local de destino. Temos outros também tipos de viaturas que é mais para transporte do paciente, que não é crítico, que ele vai ser transportado sentado. E em 2008, ali foi lançada a motolância, onde em grandes centros a necessidade de chegar, para chegar nesse local com trânsito intenso, é mais difícil com um carro maior. Então, com o apoio da motolância, sendo tripulada por um técnico de enfermagem e o enfermeiro, os dois, que vai sempre em dupla, no mínimo, eles vão conseguir chegar com maior brevidade até o local e iniciar a fazer o atendimento de suporte básico de vida, e até chegar essa ambulância no local, a viatura no local, eles vão aumentando a taxa de sobrevida até desse paciente e fazendo uma diferença na vida daquela pessoa. Pode passar. Aqui pontuado algumas características do profissional que atua no atendimento pré-hospitalar. Eu pontuei algumas, mas tem mais características, mas eu achei que essas daqui são de maior relevância. Características físicas. E as características físicas são em relação que o indivíduo que quer atuar no atendimento pré-hospitalar seja saudável, ele tenha condições físicas de entrar numa área onde necessite que a pessoa faça intervenções como fazer uma força para levantar uma maca, descer uma escada com o paciente em prancha, numa cadeira, descer um morro. São diversos locais que entramos que requer que esse indivíduo tenha um corpo saudável e consiga fazer esse atendimento, consiga fazer esse socorro àquela vítima.
Formação técnica. Formação técnica do APH, o indivíduo vai começar aprendendo as manobras mais básicas, os procedimentos mais básicos, e vai indo para o intermediário até ir para o mais avançado. É uma formação que não tem fim, porque todo dia temos técnicas novas, temos informações novas, como qualquer área. Então, você vai adquirindo ali, aumentando sua bagagem de conhecimento, conforme você vai evoluindo na sua carreira profissional. A apresentação pessoal é importante? Sim, a apresentação pessoal é importante até para passar uma credibilidade para o paciente e para as pessoas que estão ali no local. Estar com o macacão em ordem, fechado, estar usando a bota, estar realmente passando confiança para aquele paciente e seus familiares, e dando credibilidade tanto para o profissional quanto para a equipe. Sigilo profissional é importante? Sim, muito importante. Você vai estar se deparando com a história do paciente. Você não vai poder ficar falando coisas que são segredos até daquele paciente, dependendo do atendimento. Então, você só vai falar o necessário para as equipes que estão atendendo e que vai atender ali no intra-hospitalar. Vocabulário é importante? Sim, muito importante. O profissional que atua no APH, não deve falar em gírias, jargões ou palavras de baixo calão no momento do seu atendimento, até para passar credibilidade para o paciente, as pessoas, os familiares que estão no local. Estabilidade emocional é importante para o profissional que atua no APH? Muito importante. Por quê? Você que vai se deparar muitas vezes com cenas que extremo sangramento, pessoas com eviscerados, um local de múltiplas vítimas, pessoas nervosas ali no local, e cenários que exigem a estabilidade emocional daquele prestador do serviço, e ele vai atender da melhor forma, sem ficar nervoso, e também, se ficar nervoso, a pessoa às vezes não consegue, muitas vezes, atender, fica travado. Então, temos que estar tranquilos para fazer o melhor atendimento. Criatividade. O profissional que atua no APH tem que ser criativo? Sim, tem que ter muita criatividade. Muitas vezes vamos nos deparar em locais inusitados que o paciente se encontra, e às vezes vamos ter que usar a criatividade para fazer a retirada desse paciente do local que ele se encontra, para levar até a viatura. Amabilidade. O profissional amável? Sim. Você tem que entender o paciente. Muitas vezes você vai se deparar com situações onde as pessoas estão nervosas no local, houve uma discussão familiar, ou a pessoa usou alguma droga, está nervosa, está agressiva. Temos que nos colocar no lugar do paciente e entender, e sermos pacientes também, né? E ter paciência com esse paciente e atender da melhor forma possível. Aí pode passar. Agora é com a Cristiane, fluxograma de atendimento. Boa noite, pessoal.
eu vou estar colocando para vocês sobre o fluxo do atendimento de uma central de regulação médica do SAMU. A central de regulação médica é o coração do atendimento pré-hospitalar, no caso o SAMU. Nessa central que chegam os chamados de socorro. Então, nós dispomos de profissionais capacitados, cada um na sua categoria, que saiba fazer o atendimento, que começa inicialmente pela telefonista, que é a técnica auxiliar de regulação médica. A gente denomina esse profissional como TARM. O TARM vai receber o chamado inicial. O primeiro contato com o solicitante é com esse profissional. São profissionais de nível ensino médio e eles são concursados, né, pelo município e executam essa função específica. Esse profissional coleta as informações básicas, por exemplo, o nome do paciente, o local onde ele se encontra e um telefone de contato, se possível até um ponto de referência. E muitas vezes são informações que devem ser obtidas de uma maneira rápida, para não ter a demora da equipe em estar indo atender esse paciente. O telefonista, ele executa o preenchimento desses dados no sistema. O nosso serviço, ele é informatizado. A segunda parte do atendimento é com o médico regulador. Então, essa chamada é transferida ao profissional médico e ele tem a função de avaliar, triar cada caso. Dessa forma, ele pode também prestar uma orientação. Muitas mães, às vezes, têm dúvidas em prescrições, em medicações para estar administrando em crianças. Então, o médico regulador, ele tem essa autonomia de fazer orientação por telefone. E após ele conhecer o caso e avaliar a gravidade, ele resolve qual é o melhor recurso para esse paciente. Dentro dos recursos disponíveis, nós temos a unidade de suporte básico, que a Thaís já explanou para vocês, a unidade de suporte avançado e também a ambulância de transporte. Hoje, no serviço, nós temos uma unidade de transporte que atende às regulações de baixa complexidade. Nós temos uma USB no município de Jaú, uma USB no distrito de Potunduva, que é um bairro que fica a mais ou menos 10 quilômetros aqui da cidade. Então, tem essa equipe lá numa base descentralizada. Nós temos também uma USB no município vizinho. Então, o nosso serviço, ele é regionalizado. Este município tem em torno também de 14 mil habitantes. Após o médico classificar, então ele direciona esse chamado ao operador de frota. O operador tem a função de controlar onde está cada ambulância e passar essa informação para a equipe, acionar a equipe. Ele tem um painel de controle em seu gabinete de trabalho e ele aciona. Se for a cor verde, a equipe da ambulância tipo A sairá para o atendimento. Se a sirene amarela for acionada, é a equipe da USB. E se for a luz vermelha, normalmente essa sirene, ela emite o sinal da cor e o som. E daí, se é acionado o painel na cor vermelha, é a equipe de suporte avançado. O chamado chega na central de vários locais. A gente recebe da casa dos pacientes, de vias públicas, em fábricas, ambientes de trabalho, pode ser
também unidades de saúde que precisam realizar a transferência desse paciente para um serviço mais especializado. E o número de acionamento é o número nacional de chamado de socorro, o 192. Nós também temos o Corpo de Bombeiros, que quando ele tem uma demanda aumentada de chamados, ele recebe os chamados lá pelo número 93. Mas quando ele está com a viatura empenhada, ele também passa a queixa do paciente, o atendimento para a central do SAMU, para a gente trabalhar neste caso específico, pois as viaturas, a guarnição deles está toda empenhada. Esse paciente atendido, ele é encaminhado para as unidades referenciadas. Aqui no nosso município, nós temos o Pronto-Socorro da Santa Casa. Ela recebe o maior número de pacientes, porque é um pronto-socorro geral. E também o pronto atendimento do São Judas, localizado no antigo hospital aqui do município, que foi conhecido como Hospital São Judas. Hoje lá tem um pronto atendimento. Os pacientes oncológicos, eles, desde que já tenham o prontuário lá no Hospital Amaral Carvalho, e eles tenham alguma intercorrência relacionada ao tratamento oncológico, eles também têm essa porta de entrada direta lá, no hospital especializado. Os casos de Itapuí são encaminhados inicialmente para o pronto-socorro local também. E lá no distrito de Potunduva, durante o dia tem uma unidade de saúde e à noite tem um pronto atendimento. E aos finais de semana também funciona 24 horas. Então, no distrito de Potunduva, dependendo da gravidade do caso, o médico regulador classifica que o atendimento pode ser realizado no local. Muitas vezes, outros pacientes vão de demanda espontânea até lá e precisam fazer um exame, um exame mais específico, né? Daí eles solicitam transferência para a Santa Casa. Dentro das atribuições da central de regulação, nós temos que sempre acolher esse paciente, porque é um momento onde ele está numa situação divergente. Ele está passando por um agravo da sua saúde. Esse agravo, muitas vezes, pode deixar sequelas, muitas vezes evoluir até a morte. Então, são situações onde o familiar, muitas vezes, se encontra nervoso. Então, o nosso papel é acolher e prestar esse atendimento em menor tempo possível, encaminhando o recurso compatível ao que ele está precisando no momento. A seguir, eu vou falar um pouquinho sobre o quadro de servidores. Hoje no SAMU nós temos 84 servidores. Como em todo local de trabalho, alguns estão afastados por problema de saúde, mas vamos falar assim, como na ativa, nós somos em 76, fechando com o boletim de recursos humanos do último mês. O decreto também do Covid, ele respaldou alguns profissionais do grupo de risco, por idade ou por doenças de base. Então, nessa situação, nós temos 3 servidores afastados, sendo 2 médicos e um agente administrativo que trabalha na sala de regulação. Também um dos nossos motoristas está concorrendo ao pleito de vereador. Então, e esses 4 funcionários afastados pelo INSS são por problemas de saúde. Um médico, enfermeira, motorista, e eles tiveram a baixa nesse ano do quadro, porque realmente eles precisaram se cuidar e tratar do agravo que eles tiveram. Dentro desse pessoal que está na ativa, nós temos um diretor executivo que ele realiza a coordenação da frota do serviço. Então, nós temos 3 ambulâncias rodando diariamente,
aqui na base de Jaú, mais uma no distrito de Potunduva, fora as ambulâncias de tipo A. E pelo tempo de uso e pelo tanto que elas trabalham no município, elas sofrem manutenções e desgaste mesmo pelo uso. Então, tem que existir esse profissional que está sempre buscando essa manutenção, e essa ambulância é baixada da frota quando ela tem um problema e substituída por uma que tem condições. Então, além disso, ele cuida também da equipe da Central de Regulação Médica e coordena toda a parte administrativa do SAMU também, lá junto com a gente da enfermagem. Dentro do quadro lá da sala de regulação, nós temos 7 telefonistas, 4 agentes administrativos, uma agente de serviços gerais. Dentro dessas 4 agentes administrativas, é uma dessas que está em casa por conta da idade que ela tem, e o decreto deu essa oportunidade para ela não estar exposta nessa pandemia que todos nós estamos passando. Nós temos 16 motoristas trabalhando e 2 afastados. Um por INSS e um por motivo eleitoral. 13 técnicos de enfermagem ativos e uma técnica que também está afastada. No quadro de enfermeiros, nós somos em 13. Uma delas, também esse ano, acho que no início do ano, em março, ela estava em atendimento e, infelizmente, a nossa ambulância quase se envolveu em um acidente gravíssimo de trânsito, e isso fez com que ela teve algumas lesões de parte ortopédica e ela precisou se afastar para se restabelecer. É um risco, pessoal, que a equipe que está no atendimento pré-hospitalar corre, porque só trabalha em via pública, em rodovia, e, infelizmente, às vezes, mesmo o motorista da ambulância seguindo todo o protocolo e a legislação de trânsito, sempre tem um terceiro que acaba prejudicando e acaba envolvendo a equipe em acidente. Dentro dessa equipe de 13 enfermeiros, então, hoje nós temos 5 enfermeiros no plantão noturno, que atualmente é o horário de trabalho da enfermeira Thaís, juntamente com os demais, 5 enfermeiros no plantão diurno e 2 enfermeiras administrativas. Eu faço uma parte das atividades administrativas lá do serviço, e a coordenadora e a responsável técnica lá é a Vivian, que também a gente faz um revezamento de horário. Eu já chego cedinho, no início da manhã, e ela assume mais o horário da tarde, a transição para o plantão noturno. Na equipe médica, hoje nós temos 9 médicos reguladores, 13 médicos intervencionistas, e deu a baixa aí de 3 médicos, né, esse ano, um por problemas também de saúde, e 2 que tiveram o benefício do decreto do Covid. Em contrapartida, graças a Deus, para não prejudicar nossa escala de trabalho, nós tivemos 3 médicos que vieram nos dar um apoio nessa fase aí de pandemia, tendo em vista o afastamento dos demais aí que tiveram que se ausentar por esse período. Agora nós vamos falar sobre um pouquinho dos atendimentos realizados lá na nossa central de regulação. Então, a maior parte dos atendimentos que nós realizamos lá são de origem clínica. E a outra parcela, completando o total de atendimentos, tem origem relacionada ao trauma, à área gineco-obstétrica e aos pacientes psiquiátricos. Então, totalizando, puxando lá os boletins de informação, os números que nós chegamos não varia muito de um período para o outro. Sempre o atendimento de origem clínica é a nossa maior parcela. Retomando aqui um pouquinho sobre os atendimentos realizados, é importante pontuar que o ano de 2019, falando um pouquinho de como a pandemia nos trouxe alguns resultados, né, conforme o que cada município aí vem enfrentando. Puxando pelos atendimentos clínicos,
Os primeiros que nós atendemos são os de origem cardiovascular, problemas de pressão, crises hipertensivas. Depois, na sequência, vem os casos relacionados à dor, a parte reumato, ortopédica, né? E, em sétimo lugar, no ano de 2019, apareceram as doenças respiratórias. Esses resultados foram puxados da estatística do ano de 2019 inteiro. Este ano de 2020, diante da queixa que todos os municípios vêm enfrentando, dos sintomas relacionados ao Covid, essa queixa respiratória que o ano passado apareceu em sétimo lugar, esse ano está em segundo. Então, a nossa maior queixa ainda, o SAMU sai para atender, em primeiro lugar, nos casos clínicos, ainda os casos relacionados à hipertensão, à parte cardiovascular, e já em segundo lugar, os desconfortos respiratórios que estão relacionados com o Covid-19. Dentro dos atendimentos traumáticos, o atendimento que mais aparece na nossa central são os casos de quedas. Primeiro, os pacientes que sofrem quedas da própria altura, depois os pacientes que caem de altura, e depois, na sequência, que vem os acidentes de trânsito com as quedas de moto e as colisões de moto com carro. Lá na parte obstétrica, os casos que mais a gente tem, até tem uma anotação aqui, que eu trouxe para vocês, para estar pontuando, nos casos obstétricos, o que mais a gente atende são os casos relacionados às gestações, intercorrências nessa fase da gestação. Depois vem o trabalho de parto, depois vem o aborto, o trabalho de parto prematuro, e depois a parte clínica, né, que são os casos ginecológicos. E lá na parte psiquiátrica, nos atendimentos a esses pacientes, o abuso de álcool aparece em primeiro lugar. A gente tem bastante incidência de atendimento desse tipo de paciente, ele se enquadra no quadro de psiquiátricos devido à dependência, e também, na sequência, os surtos psicóticos e o abuso de drogas aparece também com frequência lá na nossa central. Esse ano, a tentativa de suicídio apareceu em terceiro lugar também dentro dessa classe. Infelizmente, a gente tem esses números, né, que acaba, como o nosso serviço ele é informatizado, então, pelo número de registro que entra na central, esse atendimento é classificado em clínico, em causa externa, em gineco-obstétrico e em psiquiátrico. Então, eu trouxe para vocês um pouquinho de cada caso e qual é o maior número de incidência lá. O chamado também chega na central, muitas vezes, a maior parte deles, por domicílio, onde o paciente se encontra na residência. E também a gente recebe os casos de pacientes que estão em unidades de saúde e precisam ser transferidas. Daí entra numa modalidade de transferência interhospitalar. Esse paciente se encontra numa unidade, ele já foi atendido, foi realizado atendimento primário, mas ele precisa de um recurso mais especializado. Aqui na nossa região, os hospitais que a gente transfere os pacientes, normalmente, na maior parte das vezes, são nos municípios vizinhos, aqui de Bauru, Botucatu. E eu até tenho uns números aqui de transferências do ano passado, de 2019. Nós realizamos, no ano de 2019, as transferências foram
Só um minutinho, que é tudo por código. As transferências de USB chegaram ano passado em torno de 20 transferências. E as transferências de USA em torno de 45 transferências. Outro recurso que o médico regulador tem dentro das suas atribuições é, dependendo do caso, estar enviando múltiplos meios para o atendimento. Estão relacionados com casos graves, onde tem mais de uma vítima no local. Então, ele pode estar encaminhando uma unidade básica e uma avançada para o mesmo atendimento. Os nossos números de 2019, eles chegam a quase 30 mil ligações na nossa central. Isso dá uma média de 80 ligações por dia. Mas o SAMU realiza 80 atendimentos por dia? Não. O SAMU realiza a metade disso aproximadamente. Os outros números estão relacionados com as orientações por telefone ou com os trotes, que ainda aparecem, infelizmente, muitas crianças acabam ligando lá na central para fazer brincadeiras, de mau gosto, inclusive. O ano passado, nós tivemos a média de 700 trotes no decorrer do ano. Outra informação importante é o atendimento do suporte avançado. Esse suporte, esse recurso, é deixado para os casos mais graves. Então, ele pode aparecer no nosso total de atendimento de 20% a 30% dos chamados. E a unidade de suporte básico, ela atende 70%, de 70% a 80% dos chamados, tá? A USB, o ano passado, ela realizou 10 mil atendimentos. E a unidade de suporte avançado realizou 1.855 atendimentos. Nós tivemos... a central de regulação, ano passado, teve 15 mil ligações relacionadas com a parte de atendimento, que foi o atendimento da USA, da USB, às orientações e os múltiplos meios. Os demais números ficam relacionados com esses chamados que acabam acontecendo de orientação. Muitas vezes o telefone lá na central toca, você acha que é uma emergência, e simplesmente é para perguntar qual é o número de telefone da prefeitura ou da Santa Casa. A população acaba pedindo esse tipo de informação lá. Então, isso entra como uma orientação comum, não como uma orientação médica e nem como um atendimento. Mas também temos diariamente esse tipo de demanda. Lá no distrito de Potunduva, que é aquele bairro que fica a 10 quilômetros distante. A população desse bairro, ela trabalha na cultura da cana, porque é uma região que tem usina de cana, e muitos deles também vêm trabalhar em fábricas de calçado aqui no município de Jaú. A média de atendimentos lá naquele distrito é em torno de 80 a 100 atendimentos por mês. O ano passado teve 1.285 atendimentos, sendo que muitas vezes o suporte avançado aqui de Jaú, que vai até o local e dá o apoio nos casos mais graves. No decorrer do ano, teve 10 vezes que o suporte avançado foi deslocado até lá para dar o apoio. Então, esse ano, a gente ainda não tem a estatística do ano completa, porque nós estamos agora no mês de novembro, né? Mas esse ano, a partir do início da pandemia, a nossa demanda diminuiu um pouco. Então, por esses números, a gente acaba percebendo que muitas vezes os pacientes acabavam pedindo recursos sem a devida necessidade, porque um atendimento realizado ano passado pela USB, que chegava a 900 casos por mês, esse mês está em torno de 650, 700, chegou até no início da pandemia, o mês que menos teve aqui foi na faixa de 500 casos. Então,
nesse ano, no mês de maio, 500. No ano passado, no mesmo período, nós tivemos 783. Então, eu falei no mês de maio que a pandemia já estava em andamento, e é importante esse comparativo. A nossa atividade, então, nesse período de pandemia, deu uma boa diminuída. Agora, já nesse último mês de setembro, a USB realizou 598 atendimentos e o suporte avançado 130. Então, a gente gosta de estar passando esse tipo de informação para vocês terem uma noção do reflexo da pandemia no nosso serviço. Finalizando, então, essa parte da estatística, eu vou falar um pouquinho sobre as atribuições do enfermeiro administrativo. Eu entrei no SAMU em 2009, no início de 2009. Quando eu fui admitida no concurso, prestei o concurso para enfermeiro. Não existe no nosso município o concurso específico para trabalhar no SAMU. Na função de enfermeiro, de motorista e de técnico de enfermagem é o concurso geral. A única profissão que tem concurso específico, a única categoria, na verdade, que tem concurso específico para as atividades do SAMU, são os médicos reguladores e os médicos intervencionistas. Esses são direcionados já para a função. Então, quando eu estava classificada no concurso e fui chamada para assumir a vaga, eu já vim para essa função aí de dar um apoio na coordenação de enfermagem, no gerenciamento da equipe de enfermagem. A Vivian é a responsável técnica lá da nossa equipe, e nós temos muitas atribuições, porque é um serviço que trabalha 24 horas. Quando a gente não está na base, lá no nosso horário de trabalho normal, a gente também tem o suporte que é dado via telefone, dependendo da intercorrência, a gente retoma lá para o local de trabalho para estar resolvendo, porque são ações imediatas que devem ser aplicadas e não dá para esperar chegar o dia seguinte. Então, dentro das nossas atribuições administrativas, nós temos a supervisão das equipes de enfermagem, nós temos que estar gerenciando se o código de ética profissional está sendo cumprido, fazemos toda essa parte de admissão de novos colaboradores, técnicos, enfermeiros, com a orientação e o treinamento, que a Thaís já passou para vocês já no início. Toda a parte organizacional e de abastecimento da base, tanto do prédio, base, estrutura física, que nós temos uma base que comporta hoje uma equipe de 20 pessoas, e ela tem que estar abastecida com produtos de limpeza, com enxovais, com lâmpadas funcionando, com a torneira funcionando. Então, a gente tem que prover que tudo isso esteja de acordo para a equipe ter uma melhor condição de trabalho, quando ele tem a possibilidade de estar na base. Porque muitas vezes o atendimento demanda muito tempo dessa equipe na rua mesmo, sai de um atendimento, já segue para o próximo, muitas vezes acaba emendando aí uma sequência de 5 atendimentos, 4, para depois voltar para a base. Mesmo tendo esse número de ambulâncias, que inclusive o nosso número é até além do que a portaria preconiza. Pelo porte populacional, nós deveríamos ter uma USB, e nós temos 3. Sendo que uma delas pode até ser transformada em suporte avançado, dependendo da demanda da Central de Regulação Médica. Nós temos que, então, providenciar toda a substituição de materiais, equipamentos, cardioversor que deu um problema, ventilador mecânico que precisa ser encaminhado para manutenção, todos os equipamentos que nós temos na viatura para o atendimento do paciente. Todo mês nós temos as escalas de revezamento dentro de cada categoria. A nossa categoria aqui no nosso município é de concurso de 30 horas semanais. Então, as nossas escalas são de
um plantão trabalhado de 12 horas por 36 horas de descanso. Então, vou citar o exemplo da Thaís. A Thaís trabalhou ontem à noite, agora hoje é a folga dela, por isso que a gente remarcou a live para hoje, que ela estaria de folga, porque senão lá no local de trabalho não tem condições, porque ela tem que ficar no aguardo do chamado e tem que sair para atender. Então, hoje é a folga dela e ela retoma para o plantão de amanhã. Durante o dia também é esse mesmo revezamento, 12 horas trabalhadas por 36 de descanso. Dentro das atribuições específicas, nós temos também o plano de carreira, que a cada 2 anos nós temos que fazer avaliação dos funcionários da equipe. A avaliação, ela disponibiliza que esse funcionário tenha um aumento, uma porcentagem de aumento no seu salário base, se ele tiver pontuação e o comportamento correspondente para isso. Então, a cada 2 anos, a gente faz essa recertificação de cada profissional da equipe, e se ele tiver de acordo, não tiver faltado, não tiver tido advertência, nem suspensão, nenhum tipo de penalidade administrativa, ele tem uma gratificação no seu vencimento. Normalmente, a avaliação é feita em 1 ano, e no ano seguinte é aplicado esse aumento no salário. Nós também temos que fazer a educação continuada da equipe. A Thaís e eu somos do grupo de capacitação do serviço do SAMU, bem como outros profissionais médicos, condutores e técnicos de enfermagem. Esse ano, por conta da pandemia, foi um ano que nos prejudicou um pouco. Inclusive, estamos conversando aí para planejar uma nova retomada, contando mesmo com esses recursos atuais, que são os da internet, esses encontros com essas plataformas aí de ensino, inclusive o que nós estamos usando agora, né? Então, esse é das propostas para curto prazo, porque não dá para deixar de ter treinamento para a equipe. Nós temos que também fazer a previsão de todo o material que vai ser usado por um período de 1 ano na base, ou mesmo, dependendo do material, o reabastecimento em menor tempo. Eu cito como exemplo a pilha que faz o DEA funcionar. É uma pilha que não encontra em lojas normais e nem em supermercado, é um material específico, então a gente tem que fazer o pedido de compra e daí segue o processo administrativo para ser adquirido esse material. Isso acontece com todos os materiais, com os uniformes, com o seguro das ambulâncias. A gente tem que deixar tudo em perfeito funcionamento para que não falte nada na hora do atendimento. Pensou uma situação, a pilha do DEA para de funcionar na hora que ele precisa ser usado numa parada cardíaca? Então, a Thaís vai estar pontuando para vocês as funções do enfermeiro assistencial, e uma delas é fazer essa checagem já na troca do plantão, antes do primeiro atendimento, porque tudo na hora tem que estar funcionando. Então, a gente tem que fazer a reposição desse material para que nada falte, isso é extremamente importante. Nós também temos que sempre ter a equipe preparada para o trabalho e em número suficiente. Então, nós tivemos um técnico que trabalhou com a gente da época da Thaís, ele entrou lá desde o início, desde 2004, e ele teve uma opção aí de estar se desligando para uma nova fase da vida dele. Então, automaticamente, a gente já tem que programar a reposição desse funcionário, porque o serviço tem que ter equipe, os turnos são de 24 horas e o serviço funciona 365 dias no ano de forma ininterrupta. Então, nós temos que, além de fazer a função de chefiar a equipe de enfermagem, de cumprir todo o regimento,
de fazer toda essa parte administrativa, a gente também tem que dar esse apoio na ambulância, na assistência, caso a escala sofra alguma baixa de profissional. Então, como nós somos concursados na função de enfermeiro, a gente tem essa função, essa liberdade, né, de estar precisando na ambulância para atendimento. A gente também é em menor número, com certeza, porque a parte administrativa demanda muito trabalho. O horário de trabalhar é 6 horas por dia, mas a Thaís sabe que o que nós temos lá para cumprir é bem complexo e muitas vezes a gente não consegue trabalhar só 6 horas. E quando passa do horário do nosso trabalho, a gente recebe os honorários como hora extra, tá? Bem como também a equipe assistencial. Quando todos passam, motorista, telefonista, qualquer profissional que cumpre além da sua jornada de trabalho, esse horário é remunerado na folha de pagamento como hora extra. O importante é que vocês entendam que para trabalhar no SAMU, nós temos que, então, prestar um concurso público. Normalmente, esses concursos, eles são bem disputados. Então, hoje, pelo que eu converso aí com o pessoal que a gente tem contato, pessoas que estão se formando, muitos desejam ter uma função concursada devido também à estabilidade que o concurso público proporciona. Porém, existe essa avaliação de desempenho, onde você, se não atingir um comportamento condizente à sua função, por 3 anos é realizado um estágio probatório. E se você não atingir o desempenho necessário na função, você pode sofrer o processo administrativo e ser desligado. Então, é importante o comprometimento, o empenho, a iniciativa, a atualização profissional, e você gostar realmente do que você faz, para você ter essa garantia, né, de todo mês não ter prejuízo no seu salário, poder se organizar com a sua família na questão financeira. Para isso, você tem que se dedicar e fazer tudo o que você faz da melhor maneira possível. Agora eu vou passar para a Thaís, para ela falar um pouquinho sobre a função do enfermeiro assistencial, que é o enfermeiro que está lá na linha de frente no atendimento ao paciente. Bom, voltando aqui, o enfermeiro que faz a parte assistencial, ele supervisiona e avalia também as ações de enfermagem das equipes. No momento que ele está de plantão, ele que é o supervisor ali das equipes de enfermagem. Não é tão grande quanto uma equipe de um hospital, um exemplo, uma unidade básica de saúde, mas ele é o supervisor e vai verificar as ações tanto das equipes ali na base, quanto também gerenciar as ações das equipes de enfermagem dentro da viatura. Executar prescrições médicas por telemedicina. Quando estamos em atendimento, não estando com a presença do médico ali na viatura, andando numa unidade de suporte básico de vida, pode ocorrer que, ao passar as informações ao médico regulador, ele ache necessário fazer alguma intervenção, algum medicamento, instalar algum soro nesse paciente. Um exemplo, ontem eu estava de plantão, como a Cristiane citou, e teve atendimento a um paciente que estava em hipoglicemia. Após informar toda a situação, para passar os parâmetros para o médico regulador via rádio, ele orientou a administração de glicose intravenosa e foi realizado ali no local.
mesmo não tendo o médico no local, mas é tudo autorizado por lei, tá? E temos essa possibilidade de estar fazendo o atendimento de maior qualidade àquele paciente que necessita naquele momento. Prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes graves. Sim, você vai se deparar muitas vezes com pacientes gravíssimos, seja ele no atendimento ao trauma ou clínico, no momento também atendimento obstétrico, um trabalho de parto, você vai ter que fazer aquele atendimento, e muitas vezes você pode estar ali, você e o condutor de veículo de emergência. Então, tem que estar preparado para atender qualquer tipo de ocorrência que você encontre. No exemplo, contando de vivências, né, que mais de 15 anos aí nessa área, eu já atendi um plantão de 12 horas, trabalho de parto, seguido de parada cardiorrespiratória, seguido de crise hipertensiva e também vítima de agressão. E ainda teve, para completar o plantão, pessoa agitada também, um atendimento de saúde mental, psiquiátrico. Então você tem que saber bem, ser um bom generalista, na verdade, saber um pouco de cada área de atendimento, porque você, em um plantão de 12 horas, você pode encontrar diversas situações que exigem de você tanto o atendimento no suporte básico, quanto um atendimento de maior complexidade. Participação nos programas de treinamento e aprimoramento pessoal em saúde às urgências. Como eu já havia citado, a Cristiane também já citou também, tanto o enfermeiro, quanto o técnico, o condutor e o médico, nós temos participação também ali no grupo de capacitação do SAMU, como instrutores. E nós, em determinados momentos, somos alunos, sentamos ali e assistimos a aula e aumentamos ali nosso conhecimento, quanto nós também estamos ali à frente, atuando como instrutores, passando informações, tanto para as equipes, quanto para pessoas de fora, que têm diversas atividades que fazemos também extra, ali não somente para os colaboradores, como é o exemplo hoje que estamos participando aqui da live, não é de forma presencial, mas estamos aqui fazendo uma atividade também que faz parte das atribuições do enfermeiro que atua no atendimento pré-hospitalar. Conhecer e ter habilidades em utilizar os equipamentos utilizados no APH. No momento do atendimento em si, não dá para ficar conhecendo os equipamentos que tem dentro da viatura. Você tem que conhecer eles antes, saber manusear antes, ter habilidade de montar os equipamentos, de manusear esses equipamentos, ter as habilidades bem aprimoradas para proporcionar naquele momento que você está atendendo o paciente, você saber o que você está fazendo com segurança. Eu não posso aprender ali com o paciente, eu tenho que saber antes, e isso é de extrema importância. Realizar manobras de extração manual de vítimas. Muitas vezes, em atendimento ao trauma, você vai ter que conhecer e ter as habilidades para fazer essas manobras de extração manual das vítimas. Em determinadas ocorrências onde as vítimas estão presas em ferragem, aí a gente vai ter que pedir o apoio
de equipe que é especializada nisso, que é no caso ali do Jaú, é o Corpo de Bombeiros. Mas eu não vou ficar ali no momento que eles estão fazendo essa retirada dessa vítima de braço cruzado esperando também. Eu posso fazer também determinados procedimentos conforme a orientação do bombeiro também, que tem momentos que eu tenho que me retirar porque está perigoso aquele local. Mas se está seguro, eu posso chegar perto dessa vítima, eu posso estar oferecendo oxigênio para essa vítima, estar instalando um acesso venoso, e com certeza ali nesse momento é uma unidade de suporte avançado de vida que vai estar fazendo o atendimento, o médico vai estar fazendo as orientações e fazendo o atendimento junto ali à equipe. Realizar a sistematização da assistência de enfermagem. Para vocês, aí enfermeiros, né, se pensou que ia escapar da SAI no atendimento pré-hospitalar, não vai ter que fazer. A gente faz a SAI em todos os atendimentos. Tem lá na nossa ficha de atendimento para preencher a sistematização. Então, às vezes o pessoal pensa que vai trabalhar nessa área, vou fugir. Não vai fugir da sistematização da assistência de enfermagem. Então, já fiquem cientes disso também. Checklist da viatura. Checklist é de extrema importância. É realizado no início do plantão. Você e a sua equipe ali, um exemplo, então, suporte avançado de vida, está o enfermeiro, está o técnico de enfermagem. E pode ser que às vezes você esteja sozinho também na sua viatura. Independente, você vai fazer o checklist da viatura. Porque é o momento que você vai verificar se está faltando algum item, se você vai testar os equipamentos, ver se está em condições de uso. Às vezes pode acontecer de um esfigmomanômetro estar descalibrado, você vai lá e faz a troca, algum item lá que precisa de alguma manutenção. É ali nesse momento que você vai descobrir se tem alguma coisa que precisa fazer a manutenção, que né, a Cristiane citou o uso das pilhas, né? O DEA que utilizamos no SAMU, quando ele fica com a carga da pilha mais baixa, ele emite um sinal sonoro de tempos em tempos. Acho que a cada 10 minutos, eu não me recordo o tempo exato. Ele emite um sinal sonoro e ele também vai indicar uma imagem que ele está com a bateria baixa, que é uma imagem com um X vermelho. E você tem que saber que o DEA, quando ele emite esse sinal sonoro e está com essa imagem, ele precisa fazer a troca das pilhas. Se você não realizar a troca das pilhas e sair para um atendimento, pode acontecer de acabar a bateria e você não conseguir atender esse paciente de forma adequada, ele necessitando uma desfibrilação e o seu DEA vai falhar, porque você não fez a troca das pilhas. Então é essencial fazer um checklist bem feito e deixar tudo em ordem para o atendimento. Quem ganha é o paciente, tá, gente? Desinfecção da viatura. Nós realizamos a desinfecção da viatura com limpeza terminal e limpeza concorrente. É feita a limpeza concorrente ao término do plantão, deixar em ordem para o colega que vai assumir esse plantão, e é feita a limpeza terminal dessa viatura. Tem uma escala que é feita essa limpeza terminal semanalmente,
e conforme necessidade, que às vezes pode acontecer de fazer um atendimento e ocorrer de ter muito sangue, barro, graxa, dependendo do atendimento, a viatura fica muito suja mesmo. E aí você tem que fazer a limpeza terminal dessa viatura. Conhecer os protocolos de atendimento. Temos o manual, né, do protocolo, que é SAMU no nacional. Temos na nossa base, tem disponível na internet. E cada um tem que conhecer os protocolos para fazer o melhor atendimento. Como eu falei antes, pode ser que você atenda diversas situações de atendimento no mesmo plantão. Tem que ter o conhecimento e não pode ficar também parado. Você tem que estar sempre se atualizando, sabendo das novidades e aumentando ali a sua bagagem de conhecimento. Zelar pelos materiais e equipamentos da viatura e da base. É importante. Você vai estar ali, você tem que zelar pelos materiais que você vai usar. Não é usar de qualquer jeito. Tem que usar tratar o material que você está de trabalho com carinho. Seja viatura, seja lá um monitor, seja um respirador, a própria mochila. A gente tem que tratar o nosso material com carinho, não é de qualquer jeito jogar o material, não. Vamos colocar para poder ter a durabilidade com maior tempo e também não faltar naquele momento o material. Se o material está quebrado, vai para manutenção, eu vou ficar sem aquele material para trabalhar. Às vezes por um dia, 2, não sei, às vezes demora um pouquinho para voltar esse material, esse equipamento. E quem que vai perder no atendimento ali? É o paciente. A gente tem que pensar sempre no paciente, na vítima, que é ele o porquê da gente estar ali trabalhando. Manter-se atualizado. Isso eu já falei e falo assim, tem que sempre estar aprendendo coisas novas, revisando, porque todo dia temos que colocar os nossos pensamentos aí para aumentar a nossa bagagem de conhecimento e quem vai ganhar é o próprio paciente. Só sobe um pouquinho mais a imagem, Cris, para eu poder ler aqui o final. Aqui já entre outros. Aqui temos imagens, para finalizar, da nossa base, tá? Essa base de Jaú, tá? Ela está pintada aí, SAMU 92 Regional Jaú. Tem as outras bases, mas não tem todas as fotos de todas as bases. Pode passar mais um pouquinho. Aqui, vocês que gostam de ver fotos, tem uma foto um pouco antiga aí, 2006. Tá? Eu tenho foto minha, essa aí particular. Eu era técnica de enfermagem nessa época e eu fiz um antes e um depois, né? Fiz uma montagem. Eu e a Raquel aí, a enfermeira Raquel, está até hoje aí trabalhando no plantão noturno, somos aí companheiras de plantão há mais de 15 anos. Eu entrei um pouco antes dela e coloquei esse macacão aí, que era do início, era uma cor um pouquinho mais clara do que é a cor desse outro macacão, né? Era outro tecido também, mas logo foi trocado. Aí tem o antes e o depois das viaturas também, que essa viatura que está aí em 2006 era uma outra. Aqui tem atendimento também, né? Como trabalha com os EPIs aí para atendimento a casos suspeitos e confirmados de Covid, atendimento ao parto também, pode passar. Aqui, eventos que participamos também, se a Cris quiser falar, acho que seu microfone está aberto, pode falar aí também, Cris.
Já estava presente aí? Eu acredito que esse evento foi um dos primeiros, esse aqui do lado esquerdo, né, da minha tela, foi no ano de 2009. 2009. 2009, né? Foi em São Paulo. Nós fomos com um grupo do SAMU de Jaú e conhecemos a doutora Júnia, né, Thaís? Ela é do Isso. Resgate. Do Grau. Do Grau, isso. E ela sempre prestativa e pronta para passar seu conhecimento. Foi o evento do APH e várias regiões foram. Foi muito importante, foi o nosso primeiro contato, pelo menos o meu, fora de Jaú, na área de atendimento pró-hospitalar. Aqui sou eu, né? E ao lado é a coordenadora Vivian, que é a RT da equipe de enfermagem lá do SAMU. E ela não pôde estar presente hoje aqui conosco, mas é uma profissional parceira, extremamente competente, que está lá também na linha de frente para que tudo dê certo na hora do atendimento para o paciente, que é só esse o nosso objetivo. Que a equipe tenha o suporte na base de tudo que precise e que o paciente seja bem assistido com tudo que ele necessita. Aqui já é na Santa Casa. Esse evento foi sobre atualização no protocolo do AVC. E aqui é o Dr. Graciliano, médico da nossa equipe, o técnico de enfermagem Fábio, o condutor Silvio. Esse evento foi em Botucatu, na Unesp, foi um seminário do SAMU de Botucatu. Então, a gente também faz o possível para estar participando e atualizando com os temas que esses encontros são bem ricos de informação. Aqui também é na Santa Casa de Jaú, com a equipe do hospital, juntamente com a equipe do SAMU, a atualização. Aqui tem das antigas, a Thaís, a Raquel, alguns técnicos já não estão mais no serviço. Essa é a base descentralizada de Potunduva. Essa foto foi do dia da inauguração, em 2016. Ela também está caracterizada dentro do protocolo de identidade visual do Ministério da Saúde. E aqui é a equipe que inaugurou lá com as atividades. Na época, eram em 6 condutores e 4 profissionais da enfermagem. Aqui, mais um evento em Botucatu, seminário do SAMU 92 também. Esse simulado, acho que você pode estar pontuando, Thaís. Sim. Você participou dos dois, né? Eu participei desse que está o pessoal do Bombeiro e da Polícia Militar, foi em 2016, foi um simulado de um capotamento, lá com o pessoal do SENAC. Abaixo aí, o simulado da usina, ali a Raizen, múltiplas vítimas também, queimados, tem simulado em rodovia, foi Jaubocaina, simulado também do protocolo AVC, brigada de incêndio, temos diversas participações aí, além de sair na viatura, né? Aqui também temos visitas técnicas dos alunos das escolas e fazemos a recepção desses alunos que passam algumas horas ali com o enfermeiro responsável ali pela explanação daquele momento, onde fala sobre fluxograma de atendimento, como é o atendimento, quais as atribuições das equipes, mostra a parte física do prédio mesmo, mostra as viaturas, que tipos de viaturas temos, quais materiais e equipamentos contém dentro dessas viaturas, falamos um pouquinho de atendimento, de protocolos, de vivências, fazemos um bate-papo realmente ali com os alunos e eles saem dali, muitas vezes ali com um novo olhar sobre o atendimento pré-hospitalar.
Temos também aí mais atividades no grupo. Também fazemos atividades com crianças, tá? Geralmente em maio, por causa do Maio Amarelo, é feito a prevenção de acidentes, conversado com as crianças em relação a trotes, faz um bate-papo muito gostoso com essas crianças, eles passam uma energia muito boa para eles. Chegamos já a fazer atividade em um dia, deu um total de 200 crianças que passaram com a gente, em 4 turmas ali de crianças, e foi muito gostoso. No final do dia estava bastante cansada, mas foi assim uma atividade muito diferente e muito gostosa, para plantar sementinha ali do que o profissional do atendimento pré-hospitalar faz também, que não ele não é só que ele atua ali na viatura, ele o profissional do APH também vai ali na escola, vai conversar com a criança, vai estar mais próximo à comunidade. Temos aí fotos também do pessoal da graduação na faculdade, com exposição, fizemos exposição de materiais, equipamentos, foi feito um simulado de atendimento também, na semana de enfermagem. Nesse momento foi presencial, aqui estamos sendo online, mas é uma nova forma de também conversar com vocês. Teve também a foto aí na igreja, onde foi feita uma bênção para todas as equipes, né, de saúde e segurança pública, e fomos ali fazendo a representação das equipes do SAMU de Jaú. Quer falar mais alguma coisa, Cris, em relação aí às fotos? Realmente, esse ano, eu senti muita falta de todo esse contato fora da base, com as escolas, com as indústrias, até em rede de supermercado, na semana de prevenção de acidente, a gente sempre teve fazendo orientação. Então, é a hora que a gente retoma aí com essas lembranças, bate aquela saudade, né? Mas, se Deus quiser, logo, logo, a gente vai estar voltando, retomando com toda essa parte extra atendimento, né? Onde a gente trabalha muito com a informação, a maneira correta de pedir o socorro, na centralização do SAMU. Com as crianças, a gente fala muito sobre o trote, sobre a prevenção do trote, a prevenção do acidente de trânsito, a explicação, inclusive, de atravessar na faixa de pedestre, informações, assim, básicas, mas que, talvez falando por um profissional uniformizado, que trabalha no dia a dia atendendo um acidente, seja a forma que ele acabe compreendendo melhor a importância de realmente ter ações seguras, né? Aqui a gente deixa o nosso agradecimento, o meu e o da Thaís, né, Thaís, por essa oportunidade e essa mensagem. E a Thaís finaliza, então. E aí, obrigado a todos. Dizer que o primeiro atendimento, ele faz muita diferença. Se você fizer o que tem que ser feito, ele vai fazer muita diferença na vida da pessoa. E tudo que você fizer também, independente da área que seja, faça com amor. Faça seu melhor todos os dias. Nunca pare de aprender. E que Deus abençoe aí todos vocês, dê muita sabedoria, entendimento e proteção a todos. Aí um abraço aí da Thaís da Cristiana. É isso aí. A gente agradece o convite. Foi uma experiência, para mim, nova, participar de uma live. A Thaís já está aí não foi a primeira live que ela participou, mas no meu caso é uma experiência de início desafiadora, porque tem todo
uma preparação para que esse encontro aconteça da melhor forma e atinja os objetivos que foram traçados aí com vocês. Mas a gente agradece e estamos à disposição para perguntas, se tem dúvidas, a gente está à disposição, se o tempo aí que foi organizado estiver dentro do esperado. Bom, eu quero agradecer também, viu, a você, Cristiane, Thaís, em nome da nossa mantenedora, da nossa direção, né, por esta oportunidade que vocês trouxeram aos nossos estudantes. Trouxe muitas informações, agregou bastante. Tenho certeza aí que hoje o pessoal vai olhar a urgência e emergência de uma outra forma, né, vivenciada pela experiência de vocês. E por todo esse contexto que nós aprendemos hoje, eu acredito que isso vem agregar muito na vida dos nossos estudantes, na jornada que cada um tem aí a seguir, né? Eu tenho certeza que muitos deles já têm esse desejo, né, da urgência e emergência, e isso acaba adoçando um pouco mais, né? Quero agradecer aí, foi muito importante a presença da professora Marília, que fez o contato com vocês, né, que fez esse acerto. E gostaria de deixar em aberto, né, esse canal para que a gente possa trocar mais informações. Enquanto nós estamos aí no online, nós podemos estar fazendo outras vezes, outras situações dessa, né, podemos acontecer. Valeu a experiência, foi muito bacana. E eu quero deixar agora a professora Marília também, falar um pouquinho, né, a disciplina dela, e ela deve estar acompanhando o chat. Se nós tivermos algumas perguntas, nós já vamos repassar para vocês, algumas dúvidas. E aí vamos já finalizarmos, ok? Marília? Eu também, antes de mais nada, queria dar parabéns, né, pela ótima explicação. É o que eu costumo trazer para os alunos, né? Uma coisa sou eu falar a teoria e outra coisa são pessoas que vivenciam isso no dia a dia, trazer as experiências que eles vivenciam, né? Então, a gente tem essa oportunidade, tanto da Cristiane, falar um pouco da atuação dela na parte administrativa e a Thaís da parte assistencial. Eu percebo que a área de urgência e emergência, a disciplina que eu ministro, né, já tem um tempo com os alunos, eles têm muito interesse e às vezes falta isso, né? A aproximação com o serviço que presta esse tipo de atendimento. Antes a gente conseguia, né, fazer a visita presencial, mas por conta da questão da pandemia, esse ano a gente ficou impossibilitado, e aí conversando com o Jonas e com a Thaís e a Cristiane, eu falei, por que não a gente tentar organizar uma live para eles conhecerem um pouquinho de como que é isso. Porque uma coisa é eu falando, ambulância tipo A é isso, ambulância tipo B é aquilo. Explicando, né, emergência clínica, trauma. E outra é quem está ali e vivencia. Então, eu acho que isso é muito enriquecedor, principalmente para eles terem um pouco de conhecimento do fluxo do SAMU, para aqueles que têm vontade, né, de ingressar nessa carreira, porque vários sempre falam, nossa, professora, eu quero trabalhar no SAMU, né, sonho com isso, para eles conhecerem como o quanto, né, eles vão ter que estudar, se dedicar, se atualizar, para conseguir alcançar o sonho, né, que creio que vários tenham. Então, para mim, só tenho que agradecer, foi ótimo. Estou dando uma olhadinha aqui no chat, os alunos estão agradecendo muito pela contribuição de vocês, depois vocês dão uma olhadinha. E a gente deixa aí aberto, né, para perguntas, se alguém tem alguma questão, né, que queira perguntar, alguma dúvida. Mas, por enquanto, não perguntaram nada. Mas eu tenho uma dúvida. Vou perguntar, vou começar. Quando a gente fala da urgência e emergência, a gente tem vários serviços, né, que compõem a rede. E uma das coisas que a gente percebe no dia a dia, né, principalmente quando a gente anda pelas vias públicas, pela rodovia, é que quando tem qualquer tipo de incidente, acidente, as pessoas elas acabam, na hora de fazer a comunicação, ligando para o bombeiro, para o SAMU, para a polícia. Então, isso mostra que a população não tem um entendimento de qual serviço específico ela deve acionar.
Então, a minha dúvida vem nesse sentido, como que funciona a comunicação de vocês com o bombeiro, por exemplo, para conseguir determinar como que vocês vão se organizar para o atendimento, pensando principalmente nessa questão das frotas, né, de veículos que vocês têm. Pode responder, Cristiano. Em relação ao nosso município, nós temos, como eu comentei no início, a Central de Regulação Médica do SAMU, onde tem o profissional médico que realiza toda essa classificação de gravidade dos casos. E no bombeiro é o profissional da corporação lá, o profissional bombeiro que realiza o atendimento administrativo, que recebe esse chamado. Muitas vezes existe sim essa troca de informações. Tanto o SAMU acaba ligando na central, informando que a unidade está a caminho do acidente que aconteceu na Edgar Ferraz. E eles acabam muitas vezes confirmando que eles também receberam o chamado. Então, infelizmente, apesar de todas essas orientações que a gente realiza, o desespero de quem está no local é muito grande. E liga até muitas pessoas, mesmo próximas ao acidente, ligam do mesmo local. Então, às vezes, quando o telefone começa a tocar sem parar, é o mesmo acidente que aconteceu e são pessoas distintas que acabam passando e muitas vezes nem descem para avaliar a situação e ligam comunicando. Então, às vezes, acontece de receber 2, 3 vezes a comunicação do mesmo chamado. Se isso acontece lá com a gente, também acontece no bombeiro. E outra informação importante é que o bombeiro, ele tem, pelo sistema dele de radiocomunicação, ele copia a nossa central de regulação médica. Então, muitas vezes, eles sabem em que momento de atendimento nós estamos, e muitas vezes esse chamado, que ele também precisa de um apoio, às vezes eles vão para atendimento em casos de parada cardiorrespiratória. Eles ligam falando que estão no local e que o caso é uma parada respiratória e solicitam um apoio para a equipe de suporte avançado ir até o local. Porém, em algumas vezes, acaba não havendo possibilidade dessa comunicação devido à demanda de chamado. Começa a entrar outros chamados na sequência. E a equipe chega no local e muitas vezes o bombeiro já está. Ou se cruzam no trajeto. Aí, quando chega no local, acho que a Thaís pode até estar informando. Muitas vezes a gente faz o atendimento conjunto, né, Thaís? Acho que você pode falar até pontualmente sobre esses casos. Isso, às vezes ocorre de fazer o atendimento em conjunto, um ajuda o outro, e dependendo da gravidade, sempre o bombeiro deixa o paciente que está mais grave com o atendimento da equipe do SAMU. Aí nós fazemos esse atendimento e transporte para o hospital, no caso é o pronto-socorro da Santa Casa de Jaú, que para fazer o atendimento definitivo a esse paciente. Muitas vezes o paciente se encontra imobilizado, daí o paciente é imobilizado inicialmente pelos bombeiros, e daí ele só é transferido para a ambulância do SAMU. Já adiantou muito o fato do bombeiro ter chego no local primeiro. Isso também tem uma explicação. É que a nossa base do SAMU, ela é um pouco descentralizada. Então, a gente tem esse tempo aí um pouquinho aumentado de chegar no local. O bombeiro está cerca de 1 quilômetro antes, assim, da gente. Em torno de 1 quilômetro antes. Então, algumas vezes ele chega primeiro e vai adiantando toda essa avaliação dos pacientes e já vai, quando o SAMU chega, ele já informa o que foi realizado e qual é o nível de gravidade de cada um. A partir daí, a equipe do SAMU assume já o paciente atendido inicialmente pelo bombeiro. Agora, com a explicação fica um pouco mais claro, né? Porque é uma dúvida que as pessoas apresentam. Como que acontece essa comunicação e se ela existe?
Porque a gente sempre observa que quando chega, né, chega algumas vezes o SAMU, o bombeiro, a polícia, dependendo se é rodovia, se tem às vezes a presença até das concessionárias, né, que administram a rodovia. Então fica essa dúvida, né, de se ocorre uma comunicação e como ela acontece, né? Só quando realmente entram muitos chamados simultâneos, o nosso contato com o bombeiro é por telefone. Então, a gente precisa de uma linha para estar fazendo essa conversa com eles. Já o deles conosco é direto pelo rádio. Eles entram na canaleta da frequência do SAMU e a conversa acontece por radiocomunicação. Mas, assim, a maior parte dos casos existe, sim, essa informação. Entendi. Acho que foi muito esclarecedor, tanto que não tivemos nenhuma, né, dúvida, só elogios para vocês. Então, penso que o Jonas pode dar continuidade e partir para a gente finalizar a nossa live de hoje. Tá fechado. Microfone. Jonas, tá fechado seu microfone. Opa, eu sempre faço isso, gente. Faz parte do show. Então vamos iniciar, né? Quero agradecer mais uma vez a Thaís e a Cris pela brilhante apresentação, né? Fica aí o canal aberto entre a FAEF e o SAMU aí de Jaú para que a gente possa estar fazendo novos contatos, né? E espero que essa pandemia a gente possa aí continuar firme, né? E sempre nos protegendo e que Deus possa proteger cada um de vocês, suas famílias, né? E todos os nossos alunos e todos aqueles que estão nos ouvindo, né? O nosso recado agora para os nossos estudantes é que nós colocamos agora um link, né, no grupo da sala para que vocês possam fazer a avaliação final, tá? E agradeço aí a atenção de todos. Pessoal, muito obrigado. Marília, muito obrigado. Cris, Thaís, que fiquem com Deus. Agradeço. Muito obrigado, pessoal. E tenham uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Pronto, acho que já pode sair agora, né, Cris? Eu não sei, eu não estou entendendo muito. A minha sobrinha está falando para ter calma aqui, não entendeu. Espera aí, Thaís. Só sobrou nós? Os alunos? Não, lá eu tô vendo o YouTube aqui, já parou. Acho que nós estamos encerrando.